Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso, aqui no Vivendo em Graça. Vamos falar sobre Efésios, capítulo 6, versículo 12. É rapidinho, 6 minutos no máximo, 6 minutos, e os quebradinhos nos ajude aí a trazer este entendimento. Claro, você vai nos ajudar curtindo, comentando, compartilhando, tá bom? Dando aí o seu comentário. Nos ajude aí no canal Vivendo em Graça. Efésios capítulo 6, versículo 12. Faça uma visita ao canal Democracia Espiritual do nosso irmão Carlos Gomes. Vai lá aprender um pouquinho de preterismo, da escatologia que já se consumou, já está consumada. O irmão Carlos Gomes é fera neste assunto. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versículo 12. Eu fiquei 37 anos dentro do sistema religioso, acreditando que quando o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 12, no capítulo 6, do versículo 12, ele diz que a nossa luta não era contra a carne, isso é, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados, né? Contra as autoridades que governavam aquele mundo, né? Lá você vai ler este mundo, mas é aquele mundo, porque já é consumado, presta atenção, já é consumado, é uma história vencida, um livro vencido, tá bom? Já é consumado, já foi consumado, então foi para aquele mundo. Você vai ter que saber o que significa mundo, né? Tem muitos assuntos, muitas referências para mundo. Mundo, época, lugar, enfim, né? A Bíblia, o grego, o aramaico, eles têm lá as suas orientações para a questão de mundo. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, ele está se referindo, aí eu vou explicar para você o que o sistema fala. O sistema fala que é demônio, que é o diabo, né? Que a nossa luta é contra eles, contra hostes malignas. Presta atenção, querido. A linguagem era deles, o tempo era para eles, a linguagem era deles. Eles estavam tendo lutas para falar dessa graça, para anunciar este evangelho. Eles teriam luta para cumprir o ID. Por isso o apóstolo Paulo falou: olha, se prepara, porque nós vamos ter luta. E como estavam tendo? Estavam perdendo as suas vidas, estavam sendo presos, perdendo suas cabeças, sua família, enfim, estavam enfrentando uma hostes malignas, no sentido de mal intencionados com a palavra de Deus, que eram os governantes, que eram os sacerdotes, né? Os príncipes da época, principados, príncipes da época, governantes, né? Que habitavam nas regiões celestiais. Alguns deles habitavam nas regiões celestiais, que eram os sacerdotes, que habitavam no templo, que deveria ser, né, para a época, no entendimento da época, região celestial, lugar santo dos santos, e eles habitavam lá, mas estavam lutando contra a divulgação do evangelho da graça. Não era pessoal, não era contra um sacerdote, não era contra um governador, não, era contra a lei, contra as potestades, a governância deles, a lei deles. Hoje eu tenho essa lei no meu país. Hoje eles não podem me pedir de adorar a Deus, porque em espírito tem verdade. Podem mandar eu calar a boca. Podem falar: você não vai sair de casa, você não vai se reunir com os irmãos, você não vai sair de casa, você não vai falar desse Deus. Não preciso. Eu não preciso. O que já foi feito, já está consumado. Eu não preciso mais. Eu posso simplesmente adorar em espírito e verdade, como me manda João capítulo 4, né? João capítulo 4, é em espírito e verdade, não é lá, não é cá, não é lá. Não tem problema, quer me deixar preso, pode me prender. Em espírito e verdade. Eles precisavam ir anunciar, porque era uma ordem e eles tinham que cumprir essa ordem. E para isso, eles iam pagar o preço. Iriam ter lutas contra as potestades, contra as leis da época, que não queriam que eles propagassem o evangelho da graça. Tá bom? Não tem nada a ver com Satanás, não tem nada a ver com o diabo. Até porque o significado de potestade, né, é poder, é potência, é força. Só quem tem poder, potência, força, se fosse de uma maneira espiritual, é Deus. Não seria um ser, Deus não daria, não dividiria poder,
potência, força com outro ser, somente ele é o único, se tratando espiritualmente falando. Então não seria um espírito, mas leis do homem é o homem que manda. Se o homem disser para hoje, falar para mim assim, você não sai de casa, Deus não vai se meter, eu não vou sair de casa porque a lei é deles. Não vai pegar o ônibus, não vai pegar o trem, não vai andar, não vai sair de casa. Eu não vou sair de casa, porque se eu for, eu vou ser preso. E a lei deles, Deus não vai se meter. Mas no poder espiritual, só ele que tem poder na minha vida espiritual, somente o meu Criador é que tem. Então, saiba, foi para aquela época, era eles que estavam tendo essa luta. Eu não tenho, você não tem, seu pastor está te enganando, seu pastor é um vagabundo que está querendo te prender pelo medo, né? Pelo medo, aí no templo dele. Está usando um ser que é um adjetivo chamado diabo, que diabo é adjetivo, é opositor, está usando esse ser para poder, esse adjetivo, está usando como ser para poder amedrontar você e você ficar com medinho ali. Ah, por favor, está na hora da igreja acordar. Olha, são muita gente ensinando. Eu só tenho a 4ª série primária, mas estou aprendendo muito, porque são milhares de pessoas ensinando de uma maneira correta. Vamos ler a Bíblia? Vamos estudar história? Vamos parar de ser enganados? Vamos? Então venha para a graça. Que Deus nos abençoe.